Você já se perguntou por que os pilotos da MotoGP usam seus números? Que história existe por trás de cada um deles? Por que alguns pilotos mudaram de números em suas carreiras e como esses números se tornaram verdadeiras marcas registradas? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes disso, se você curte o canal, considere aí se inscrever e dar um like nesse vídeo aí para ajudar. Enfim, a gente tá muito próximo dos 1000 inscritos aqui e se você curte esse tipo de conteúdo, me ajuda, é de graça. Bom, mas indo ao que interessa, nem sempre os números foram marcas registradas dos pilotos como são atualmente. A história dos números na MotoGP nas primeiras 5 décadas, até o final dos anos 90, foi marcada por uma grande rotatividade. Isso porque até meados dos anos 70, cada piloto tinha um número diferente para cada inscrição em corridas. E depois, com os números fixos para uma temporada, os pilotos usavam o número correspondente à posição que haviam chegado no campeonato anterior. Dessa forma, se você fosse campeão, usava um, enquanto o vice, terceiro, quarto, etc. tinham prioridade em utilizar os números 2, 3, 4 e etc. Mas o primeiro piloto a mudar isso foi o Barry Sheene nos anos 70. Bicampeão das 500 cilindradas em 1976 e 77, o britânico jamais abandonou o número 7, mesmo quando teve a possibilidade de usar o número 1. Ele criou uma espécie de marca. O 7 era seu número favorito quando criança, e a partir da Daytona 200 de 1974, ele jamais utilizou outro numeral que não 7. Outro que criou uma marca com um número na época que eles eram rotativos foi o texano Kevin Schwantz, que sempre usou o 34, número de seu tio, Darrell Hurst, quando competia de trial nos Estados Unidos. O 34, usado por Schwantz em todos os anos menos 1994, quando usou o 1 de campeão, se tornou tão emblemático que ele foi o primeiro número aposentado pela Dorna assim que Schwantz deixou a MotoGP no meio da temporada de 1995. Mas depois do Sheene e do Schwantz, um piloto fez o número virar mais do que um emblema e se tornar um produto de marketing, o que acabou fazendo, por consequência, cada vez mais os pilotos pararem de mudar de número. Enfim, ninguém mais, ninguém menos que Valentino Rossi, que além do número, trouxe também a cor amarela como sua marca registrada, que é algo que Lewis Hamilton começou a fazer com o amarelo fluorescente esse ano contra o laranja de Max Verstappen. A gente, tá vendo isso, Hamilton? Mas isso é assunto para outro dia. Assim, a partir do início dos anos 2000, os pilotos começaram a usar uma numeração fixa, do 2 ao 99, como ocorre hoje em dia. O último piloto a usar números reservados por posições no campeonato foi Dani Pedrosa, que usou o 2 em 2008 após ser vice em 2007 e o 3 em 2009 após ser terceiro em 2008. O último a usar o número 1 como campeão foi Casey Stoner, em 2012. Agora uma curiosidade, o número 0 foi usado uma única vez na classe principal da MotoGP. Foi no GP da França de 1975, quando o campeão Phil Reed não entrou em um acordo financeiro com os organizadores da prova. Assim, o número 1 foi dado para outro piloto. Porém, Reed chegou a um acordo para correr após o imbróglio e não queria utilizar outro número que não fosse 1. Assim, os organizadores encontraram uma alternativa. Lhe deram o 0, com o Reed sendo mantido no topo da lista de entrada. Além do 34, que eu já falei, outros números que também foram aposentados na MotoGP são o 58 de Marco Simoncelli, o 74 de Daijiro Kato, o 65 de Loris Capirossi, o 69 de Nick Hayden e, recentemente, o 46 de Valentino Rossi. Na Moto2 estão aposentados o 48 de Shuya Tomizawa e o 39 de Luiz Salom, enquanto na Moto3 o 50 de Jason do Pasquier também foi retirado. Enfim, como dá pra ver, a maior parte dos números retirados depois de todos esses zeros são de pilotos que morreram. A exceção ficando do Rossi e do Loris Capirossi, que sinceramente até hoje eu não entendi porque tiraram o número do Loris Capirossi. Provavelmente até algo político, porque logo que parou de correr em 2011, em 2012, já o Loris Capirossi começou a trabalhar na MotoGP, trabalhar como comissário até hoje. E, enfim, vai saber. O fato é que na pista ele ganhou algumas corridas, mas nunca foi campeão mundial, né, na classe principal, então não diz retirar o número dele. Mas que tal agora saber da história de alguns dos números que a gente viu ao longo dos últimos anos correndo na MotoGP? No início, alguns dos pilotos tornaram fixos os números que eles já usavam pelos campeonatos anteriores, como por exemplo o Max Biaggi, que seguiu usando 3 após ser terceiro em 2000 até o fim da carreira, ou Alexandre Barros, que de 2001 em diante só usou o número 4, ou Carlos Checa, que usou o número 7 de 2000 até o fim da carreira. Além do Schwantz, outros pilotos também se inspiraram em familiares para escolher os seus números. Foi o caso do Valentino Rossi, que, como eu já expliquei em outro vídeo aqui, usou o 46 porque o seu pai, Graciano, usava o 46 quando venceu ali a sua primeira corrida nas 250 em 1979, foi a melhor temporada dele e também foi o ano que o Valentino nasceu. Outro que escolheu o número por causa do pai foi esse aqui, Nick Hayden. E se você esperava uma história suja para a escolha desse número, fique sabendo que ela é. Mas não é esse tipo de sujeira que você está pensando, não. Simplesmente Earl Hayden, piloto de dirt track nos Estados Unidos, escolheu 69 para saber rapidamente onde sua moto estava no caso de uma queda com mais de um piloto, já que 69 de cabeça para baixo é também 69.
Assim, o 69 se tornou o número da família Haley. Outro número de família é o 36 de Juan Mir. Seu primo, Juan Perello, competiu de 125 entre 2009 e 2011 usando esse número, o que motivou sua escolha. Já Johan Zarco escolheu o 5 por ser o número de seu antigo empresário, Laurent Felon, pai de Lorenzo Felon, atualmente na Moto3. Porém, nem a separação pouco amistosa dos dois em 2018 fez Zarco mudar de número. Algo que ocorreu com Jorge Lorenzo, que em 2008, seu primeiro ano na MotoGP, usava o número 48. O número era de seu ex-empresário e chefe de equipe, Daniel Amatriain, com quem brigou e se separou no fim de 2008. Para seu novo número, Lorenzo criou uma enquete em seu site, no qual tinha o 23 de Michael Jordan, o 87, ano de seu nascimento, e o 99. No fim, ele ficou com 99 por ser quase 100, simbolizando o mais próximo da perfeição. Mas outros pilotos tiveram seus números escolhidos circunstancialmente. Foi o caso de ninguém menos que Casey Stoner, Dani Pedrosa e Tony Elias. Pilotos do Movistar Activa Cup na Espanha, programa criado por Alberto Puig, atualmente chefe da Honda, os três tiveram seus numerais escolhidos para o campeonato, respectivamente 27, 26 e 24, e nunca mais os mudaram. Já os irmãos Espargaró, curiosamente, se inspiraram em outros pilotos na escolha de seus números. Aleix usa o 41 em homenagem ao japonês Yuichi Ui, 2 vezes vice-campeão de 125 cilindradas, enquanto Paul escolheu o 44, inspirado no 4 de ninguém menos do que Alexandre Barros. 4 que na MotoGP atualmente é usado por André Dovizioso, que antes de chegar na classe principal usava o 34, em tributo a Kevin Schwantz. Porém, pelo número ter sido aposentado, ele foi para o 4 em 2008, que virou o 04 em 2013. Agora, sobre essa escolha do 04, eu nunca encontrei uma teoria sólida. Uma delas diz que o 0 foi colocado do lado do 4 porque o número do Dovizioso é o 34, enfim, fica faltando ali no caso 3, o 0 simbolizaria essa ausência do 3. Já uma outra teoria diz que o 04 seria uma referência ao único ano que o Dovizioso foi campeão mundial, exatamente em 2004 na 125. Enfim, mas outro que mudou de número recentemente foi o Maverick Viñales. Depois de desde o início de sua carreira no mundial usar o 25, simbolizando o número de pontos dado para uma vitória, ele passou a usar o 12 em 2019. O motivo? O 12, dia no qual nasceu em janeiro, era o número com o qual ele competia quando mais novo. Época na qual, abre aspas, ganhava de Marc Marquez, fecha aspas. Sim, essa foi a versão oficial no dia do anúncio da mudança. Fábio Quartararo é também outro que escolheu o número pela data de nascimento, dia 20 de abril. Já Marc Marquez usa o 93 exatamente por ter nascido em 1993. Alex Marquez é outro que mudou de número, mas o 73 tem a ver com sua data de nascimento. Olha só, ele gostava do 23, mas Nicola Antonelli já usava o número no Campeonato Espanhol. Assim, ele foi para o 12, metade de 23, número com o qual foi campeão em 2014 de Moto3. Porém, na Moto2, Thomas Lüthi já usava o 12 e Marcel Schroeter já era o 23. Assim, ele pegou o ano de seu nascimento, 96, e subtraiu 23, ficando com 73. Outro que teve que mudar de número, subindo de categoria, foi o Pecco Bagnaia. Ele começou na Moto3 com o 21, mas não pôde usá-lo na Moto2 por causa de Franco Morbidelli. Então somou 21 e 21 e ficou com 42. Com Rins usando 42 já na MotoGP, ele somou mais 21 e ficou com 63. Outros que precisaram mudar de número para subir para a MotoGP foram o Enea Bastianini e o Brad Binder. O sul-africano era o 41. Assim, com Aleix Espargaró já com o numeral na MotoGP, ele foi obrigado a escolher outro número. Escolheu o 33 por parecer com suas iniciais, BB. Isso fez com que Bastianini, 33 nas categorias de acesso, tivesse que mudar quando subiu para a MotoGP, e ele escolheu o 23 exatamente por ter subido com 23 anos de idade. E os únicos que falam português no grid, Franco Morbidelli e o Miguel Oliveira. O ítalo-brasileiro escolheu o 21 por gostar tanto do 1 quanto do 2 e por Lüthi já estar com o 12 na Moto2. Enquanto que o português costumava usar o 41, anteriormente usado por seu pai. Um dia, sem números 1, ele passou a usar o 44 e assim foi até o ano de 2019, quando, chegando à MotoGP, resolveu dobrar o número, indo para 88, já que o 44 já era de Paul Espargaró. Bom, mas eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar grande demais. Se você quiser saber por que algum piloto usa o número que ele usa, a caixa de comentários aqui embaixo está aberta para você fazer suas perguntas. Mas enfim, por esse vídeo é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Considere um like, considere se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!